Oi, gente. Recentemente a gente fez uma postagem sobre fricção e é um termo que nem todo mundo está acostumado. Então eu acho que cabe nesse vídeo explicar o que é fricção, como tem sido usado pelos desenvolvedores de aplicativos e dispositivos e o que significa isso na nossa vida e como que a gente pode usar isso ao nosso favor. Então, fricção é qualquer dificuldade ou processo que é trabalhoso, difícil, lento ou chato de fazer, como, por exemplo, preencher um formulário ou ter que fazer um login, botar login, senha, ou qualquer coisa que torne o processo lento ou muito longo. Muitas pessoas perceberam isso no processo de finalização de uma venda, né? Quando o seu cartão de crédito já está memorizado e basta você apertar um botão para finalizar uma venda, as vendas aumentam muito do que quando você tem que preencher um cadastro, fazer uma confirmação por e-mail, ver a senha, papapá. Então, eles tentam tirar o máximo de fricção e tornar o processo tanto de venda, de concretizar uma venda, ou o processo de ficar mais tempo numa rede social com menor quantidade de fricção possível, porque fricção faz o usuário sair daquilo, né? Fazer outra coisa. E não ter fricção faz você permanecer mais tempo, né? Quando você abre um aplicativo como TikTok, com vídeos curtos na vertical, ou Reels do Instagram, e aquele vídeo é muito sedutor, muito atraente, aquilo vai fazer com que você olhe o próximo vídeo, que também vai ser muito atraente, muito difícil de largar. Isso vai fazer com que você permaneça preso numa sequência de vídeos, um atrás do outro, diminuindo a fricção, porque eles são coloridos, rápidos, muito divertidos ou curiosos, etc. Então, isso é a fricção no meio digital e todo o esforço que essas empresas têm feito para diminuir a fricção, para que a gente fique mais tempo, né? Sabendo que essas plataformas trabalham na maioria das vezes na economia da atenção, que a nossa atenção é o principal produto. Por quê? Porque essas plataformas geralmente elas são gratuitas e elas ganham dinheiro com anúncios. E os anúncios são para que você, como consumidor, esteja olhando outras coisas e se depare com um anúncio. Então essas outras coisas têm que ser muito atraentes para que você se depare com o anúncio. Se essas coisas não forem atraentes, você não vai ver o anúncio, os anunciantes não vão querer anunciar, e aí a empresa, enfim, diminui seu lucro. Então é realmente uma economia da atenção e uma engenharia do vício, porque não basta só que você use, mas você tem que usar bastante, porque quanto mais você usar, mais os anunciantes vão sentir que estão chegando nos seus consumidores, e isso tem que ser realmente estudado para ser feito. Então existe uma engenharia do vício, desde a cor dos aplicativos, da cor das notificações, da forma das notificações, da comparação e vários outros elementos que são usados muito cirurgicamente para viciar a gente. Então isso tudo é o que tem sido feito nos últimos anos. É só você comparar o que era um aplicativo há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, o que era um dispositivo, uma página na internet, o que é hoje, né? Então eles têm muitas informações para tornar esse processo ainda mais viciante, né? Porque a gente está o tempo todo dando informações com o nosso estilo de uso. Se a gente usa um pouco e sai, tudo isso dá muita informação para essas plataformas saberem o quanto elas estão sendo eficientes em manter a gente engajado ali, né? É difícil uma plataforma dizer, olha, pare de usar agora, vá fazer um esporte, vai encontrar com quem você ama, vai dormir, vai comer sem olhar o celular, vai ler um livro, vai assistir um filme de 1h30 completo, né? Em geral, isso vai contra a lógica de lucro dessas empresas, né? Visto isso, a gente se depara com uma situação que muitas pessoas estão viciadas, dependentes tecnologicamente, e muitos não assumem, muitos não reconhecem isso, né? Porque
é fácil de negar, dizer que o outro é que está viciado. É difícil uma pessoa dizer, não, eu estou viciado sim, e assumir e tratar isso como uma questão que merece atenção. Mas se você já percebeu que o seu uso está muito maior do que você gostaria, que você se sente muitas vezes preso a uma sequência na sua experiência digital e você gostaria de estar fazendo outras coisas, como usar seu corpo na vida, numa caminhada, ler um livro, desenvolver uma atividade fora da tela, se você já percebeu esse problema, aí vem a segunda parte desse vídeo, que é como adicionar fricção. Então, já que essas empresas fizeram de tudo para retirar a fricção e tornar o processo quase como um deslizar assim para dentro da experiência de compulsão digital, se você quer realmente usar menos tempo a tela e quer ficar mais ao ar livre, utilizando o seu corpo, lendo um livro, conversando com as pessoas aqui na vida real, você precisa conscientemente adicionar fricção. Então nós vamos dar agora alguns exemplos do que seria adicionar fricção. Tudo que você faz no seu dispositivo que faz você usar menos e que torna ele menos acessível ou menos fácil de ser acessível, já é uma fricção. Então, substituir o modelo mais avançado por um modelo mais simples, com uma tela menor, talvez com teclado físico, já é uma fricção. Colocar o telefone em preto e branco, escala de cinza, é uma fricção. Tirar o chip, se for chip físico, para que você não consiga acessar a internet e deixar o chip guardado em algum lugar, ou atrás da capinha, ou enfim. Só esse processo de ter que botar o chip para acessar a internet já diminui. Instalar um aplicativo como o Opal ou outros que colocam limites nos aplicativos de horários e de tempo de uso. E esse Opal é um aplicativo muito interessante porque tem se você seleciona um aplicativo de distrativo e você passou do seu limite, para desbloquear, às vezes você tem que esperar 20 segundos. Eles convidam você a fazer uma respiração e muitas vezes só de você fazer isso, o processo de desbloqueio, que é um pouco mais trabalhoso, você tem que clicar umas 4, 5 vezes para desbloquear, ainda esperar 20 segundos, faz com que você desista de usar ou use menos. Isso é um perfeito exemplo de adicionar fricção. Deixar o telefone virado de cabeça para baixo, né, com a tela para baixo, já é adicionar fricção. Colocar o telefone num lugar bem alto na estante, que precisa de uma cadeira ou uma escadinha para acessar, já é adicionar fricção. Não levar o celular para uma atividade ao ar livre já é uma fricção. Deixar o celular num outro cômodo, numa outra peça da casa, já é adicionar fricção. Então, já dei vários exemplos de como adicionar fricção, né? E você pode pesquisar outros, né? Existem vários. Você pode deixar os aplicativos mais viciantes na última tela dos aplicativos, dentro de uma pastinha. Você pode botar uma senha, você pode... Enfim. Existe também as caixas bloqueadoras. Se você pesquisar na internet caixas bloqueadoras de celular, existe uma empresa brasileira que está fazendo, existe outras empresas que produzem essas caixas. Você coloca o celular dentro de uma caixa física mesmo, fecha ela e bota um timer. Só pode abrir daqui a 2 horas, 3 horas, 4 horas. Isso faz também com que você reduza o seu uso. Um celular com uma tela menor também vai fazer você reduzir o uso. Então, seja o que for que você puder fazer para reduzir o uso, vai fazer com que esse uso seja menor, menos compulsivo, né? Eu tenho percebido aqui, eu instalei o Opal há alguns dias e estou testando ele, como que eu tenho que realmente precisar fazer alguma coisa para desbloquear ele, porque ele dá um certo trabalhinho para desbloquear, ainda tem que esperar esses segundos. Então faz com que o uso seja muito mais consciente e realmente necessário, né? Então, o vício digital é um vício mesmo, né? Por ele estar relacionado com um dispositivo que é o smartphone, que muita gente usa, né? Eu acho que grande parte da população hoje está usando. É difícil de ver como um vício como outros, como cocaína, heroína, crack, mas funciona de uma forma muito parecida. O grande desafio é que existem benefícios, né, no uso
desses dispositivos. Então, não dá para dizer que é completamente dispensável ou inútil, né? Então, se torna um pouco mais complexo o processo de uso e de abstinência, ou de usar menos ou usar de forma mais saudável, né? É importante a gente saber que, assim como existem alimentos saudáveis e os alimentos não saudáveis, ou junk food, como a gente fala, né? Com excesso de fritura, excesso de condimentos, e existe alimento saudável, né? E é a mesma coisa os aplicativos e dispositivos, né? Existem aplicativos que é junk food, né? E existem aplicativos que são mais saudáveis, úteis, né? Como você chamar um carro por aplicativo, ou conseguir encontrar uma informação importante, ou até aplicativos bancários ou outros que são realmente necessários em muitas situações. Como fazer um uso saudável, né? Essa é uma das respostas que o Slowphone tem procurado encontrar, né? A gente não é contra a tecnologia, mas sim a favor de como usar ela de forma mais saudável, né? Que a gente possa ter bastante tempo ao ar livre, bastante tempo utilizando o nosso corpo, bastante tempo tendo atividades com maior profundidade, como leitura, ou assistir um filme longo, ou conversas, ou qualquer coisa que seja aqui na vida real, né? Que a gente possa, nessa era, criar esses espaços de profundidade, de concentração, e que a gente saiba principalmente aproveitar o nosso tempo livre, de vazio, né? E não tentar preencher esse vazio, mas que esse vazio possa ser um período de processamento, de calma, de descanso, né? Como esperar um elevador, esperar numa fila, ou qualquer trajeto que você possa fazer, né? Que você não precisa ficar se preenchendo com informação. Como que é não se preencher com informação, né? Existe uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos que as pessoas preferiam receber choque elétrico do que ficar 15 minutos sem fazer nada. Então, o que é esse excesso de informação que a gente está vivendo? Esse excesso de colocar conteúdo para dentro, né? O que significa isso? O que a gente precisa para conseguir ficar 10 ou 15 minutos ou 20 minutos sem fazer nada? Porque antes da era dos smartphones, a gente passava muitos períodos do dia com esses vácuos, esses vazios, esses tédios, né? E isso fazia parte da nossa manutenção também cerebral, cognitiva, psicológica, né? Não é por acaso que os graus de ansiedade, de problemas, de transtornos, de humor, nunca tiveram tão altos, né? Como ansiedade, depressão e outros. Então, que a gente possa rever como civilização o nosso uso dos dispositivos e encontrar nos próximos anos um uso saudável para eles.